Bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta. Mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 13 de maio de 2022. Eu sou o Rômulo Maia, apresento o programa diretamente da Suíça. Não só isso, todo dia os ucranianos, entre aspas, ou alguém que está apoiando eles, hackeia algum veículo russo estatal, rapaz. Conta no VK. Tal, assim, então, né? Como assim? O pessoal se criou no mundo hacker rápido, né? Para esse pessoal, como você falou, até outro dia eram os ases, né? Da informática, do cybercriminalidade e tal, não sei o quê, né? Algumas narrativas aí estão com uma sobrevida difícil depois do que a gente está constatando faticamente. Mas então tá essa contradição aparente, no sentido de que visível nos meios estatais da Rússia. E o pessoal da OTAN já quase, né, explodindo o rolho, eu falei, ih, ó, a coisa lá pro Putin tá pegando, o pessoal já não tá mais caindo na lábia dele. Aí eu fui perguntar para esse amigo que, pelo contrário, ele falou, não, o Putin tá certíssimo, né? Ele, inclusive, colocou no grupão do Duplo Expresso ontem. E você tem que acompanhar, se você quer acompanhar em tempo real a análise com esse nível de sofisticação, que eu vou mostrar daqui a pouco, o Duplo Expresso tá rolando 24 horas por dia com pessoas desse gabarito no grupo. E não é à toa que aí o primeiro link na descrição do programa, na plataforma que você estiver assistindo, é o canal Duplo Expresso e o grupão, né? E rolou essa discussão lá ontem e falou, não, olha, tá certíssimo, aí tá, né, com muita elegância a história dos 10% lá, operação especial e tal, para não cair, o Putin e quem tá sustentando essa decisão, para não cair na armadilha do manual, tá escrito lá da RAND, como exaurir a Rússia ao ponto do colapso. O cavalo que vai correr e cair morto, com um infarto do miocárdio lá, equino e tal. E aí eu falei, peraí, amigo, não posso falar o nome, né? Então, peraí. Meu amigo, lá, inclusive o Telegram, em princípio, protege a sua identidade. Falei, olha, eu vi aqui nessa entrevista do Patrushev, que em tese está sendo lida nominalmente como uma discordância, ali, no núcleo duro, com como o Putin vem tocando a guerra, né? Ele quer mais e mais rápido, e o Putin está nessa banho-maria que você está elogiando. E, pelo contrário, outros que falam que não, que tem que tentar, né, desescalar e tal, e fazer logo um settlement e tal, não sei o que, vê aí pra mim, não sei o que tal, lê e tal. Você que acompanha todas essas publicações aí para russas, então, Saker, Moon of Alabama, quais são os outros aí? Russia Report, não sei o que tal, não sei o que. Essas entrevistas do Patrushev primeiro e esse coronel na TV estatal falando que os armamentos russos na Ucrânia são defasados. Isso aí como é que tá repercutindo isso nesses Saker e tal, não sei o quê? Falou, ó, o pessoal nem fingiu que não aconteceu. Que já é Estamos aprendendo muita coisa, não é? Em termos de mídia, né? E de honestidade intelectual nesse período. Estamos todos aprendendo juntos. Pois é, então o pessoal aí, Saker, Moon, Lava Labanda, fingiu que não aconteceu. Esse programa Prime Time na TV estatal russa, apenas. Entrevista do Patrushev no Moscow Times, fingiram que não aconteceu. Porque não convinha a narrativa de unidade russa, ninguém discorda, todo mundo junto, na mesma intensidade, igual, não convinha, né? Então, não apareceu nada disso aí. Mas eu vou te dar a minha leitura com relação a essa aparente contradição Patrushev, Putin, esse sujeito falando defasado e tal. E eu tirei o chapéu hoje, fiquei lendo aí, andando pela cidade, fazendo minhas coisas e lendo, andando ali na rua e lendo, porque realmente foi sensacional. Então, vou pedir licença para você que está nos assistindo para ler, porque realmente está valendo a pena. E eu acho que isso vai ajudar você a entender, você e quem está nos assistindo, Piero, muita coisa. Olha, eu mandei para ele os links, né? Falei, vê aí o que você acha disso e tal, me explica a sua opinião. E ele falou o seguinte, eu mandei para ele os links de manhã, né? Tanto desse vídeo como da entrevista do Patrushev e tal, e falou, olha, então, as fontes que eu acompanho, né, então essas aí para russas, né, Saker, Moon of Alabama e tal, não sei o que, blá blá blá, falou o seguinte, ó, nessas fontes que eu acompanho, deve ter outras também, mas enfim, essas estão inclusas com certeza, inclusive expressamente. Nenhuma das entrevistas, tanto a desse coronel do Continua Como Tá, como do Patrushev, tá errado, tem que mudar, teve repercussão, não apareceu. Aí falou, mas isso porque essas expressões, essas narrativas são expressões de um debate muito maior que acontece na sociedade russa. Eu diria até que um debate existencial que ainda não foi resolvido e que revela uma política interessante do Putin de largar osso para todo mundo. Aí, amigo, relacionando ao que o Piero está falando na primeira parte, eu te pergunto, amigo, se não foi resolvido, porque não interessa resolver. Até pelo que você vai falar aqui, não interessa resolver. O importante é que continue. É uma cismogênese, é uma administração de um conflito para manter uma coesão na divergência. Presta atenção se não vai ficar claro isso. Ó. O que ele fala? Ó?
Olha qual é o espectro dos grupos políticos, são três, que dividem opiniões na esfera russa, podem ser grosseiramente, segundo ele, dividido então nessas três categorias. Número 1, os supremacistas russos superpatriotas. Nesse grupo estão, ironicamente, tanto de um lado, as viúvas do Império Russo, aquele pessoal lá, Carola louco, Romanov, volta Romanov e tal, não sei o quê, e as viúvas da União Soviética. Essa galera acha que o Putin é um covarde, que deveria ter atacado a Ucrânia em 2014. Alguns acham até que em 2013, já era para ter ido para o pau naquela época. Eles querem uma grande guerra patriótica para tocar a supremacia russo-eslava na Europa. Esse grupo tem grande união com os extremistas da Sérvia, os Chechniks, nacionalistas sérvios. Eles odeiam, obviamente, mas todo mundo tem que odiar, né? Se eu fosse russo, teria que odiar. Eles odeiam Yeltsin, etc. A proposta dessa galera é a falconização do Estado russo, guerra interminável contra o Ocidente, invasão da Europa, recriação do Império Russo, para uns Império Russo, para outros União Soviética, recriação lá do outro lado da Grande Sérvia, União Eslava, né, pan-eslavismo, supremacismo eslavo, tudo que é ideologia de maluco. E olha que esse amigo aqui, ele é super russófilo, que nem eu. O autor preferido dele também é Dostoiévski. Então ele está falando do pessoal pancada, sem nenhuma russofobia, muito pelo contrário. Continuando. Ironicamente, essa galera, então, loucona, pancada, supremacista, essa galera se compõe tanto de viúvas do Império quanto de viúvas da União Soviética, como a gente falou, que era também um grande império, né, vamos falar a verdade. A conjuntura, eles pregam a mobilização total. Destruição da Ucrânia, total war, né, guerra total contra o Ocidente. Esse povo é ativo nas milícias do Donbass e em parte do establishment russo. Aí atenção a que eu falei aqui da entrevista que saiu num veículo de imprensa escrita estatal russo. O Patrushev, ministro da Defesa, cotado para, se acontecesse, se o avião do Putin caísse, seria ele que assumiria, segundo a bolsa de apostas. O Patrushev ecoa muitas falas desses falcões. E algumas das milícias pró-Rússia usam, sem vergonha, o amarelo-preto, símbolo do Império, batalhão Esparta, por exemplo. Esses caras são como se fossem, mutatis mutandis, o batalhão Azov, só que russo, que são lá os neonazistas ucranianos. A única diferença é que os russos fazem de tudo. Aí olha a diferença. Aí o pessoal, o Putin, então, o quê? A diferença fundamental é que os russos, o Putin, o Stephen, fazem de tudo para diminuir a relevância, inclusive em termos de visibilidade, dessa galera, ao invés de glorificar e massificar, como ocorre na Ucrânia, dando protagonismo total a esse pessoal pancada. Aí segue ele, ó. Em termos de mídia, essa galera se reúne nos canais e no blog do Coronel Kassad, um conhecido, Kassad com C. Não fica aí loucão, eu vou postar esse texto no programa de hoje lá em duploexpresso.com, tá? Não fica nervoso. O Rômulo. Fale, grande Piero. Quem são os agentes que procuram abafar esse pessoal? O próprio Putin, os moderados. Eu vou falar na sequência. O que está no poder, digamos assim. São os nacionalistas moderados, ligados à Igreja Ortodoxa. Então, aí continuando aqui. Em termos de mídia, essa galera, falei, né, Coronel Kassad e tal, não sei o que, com C. Um conhecido falcão comunista das redes pró-Rússia. Aí agora é o que a gente julga ser o Putin, que originalmente aí vem desse pessoal, mas que meio que é o maestro, né? Ele tem que fazer a harmonia entre esses três, tocando uma sismogênese que deixa todos unidos na desunião. Tá certo? Mantendo a coesão ali russa. Eu achei muito interessante, Ana. Você vai ver, Piero. Esse cara é bom. Ó, então, qual é agora o segundo estamento da dinâmica política russa? Os patriotas moderados. Essa galera parece compor a maioria das manifestações na internet pró-Rússia. Aí olha agora a questão. Não dá para saber se essa maioria, entre aspas, é amplificada online. Por exemplo, Rômulo Maia e Piero Line não existem online, então não dá para saber, né? A gente sabe, o pessoal aí, a Patrícia Campos Melo, ela é ubíqua na internet. Então, assim, é o que ele está falando. Será que é só a Big Tech que usa algoritmo? Então, não dá para saber, tá bom? Então, maioria visível, pelo menos. Então, continuando aqui. Essa galera parece compor a maioria das manifestações da internet pró-Rússia. Não dá para saber se essa maioria é amplificada online
ou se é a maioria do pensamento mesmo, na rua, ali, conversando com o motorista de Uber em Moscou, se é essa representatividade. Não dá para saber, a gente não está lá para saber, não tem pesquisa qualitativa lá, quantitativa para saber. Aí segue ele, ó. Isso só analisando a Rússia fora da internet, que é difícil para nós do Ocidente. Olha, até na Rússia, agora pesquisa lá hoje em dia, em tempos de guerra, seria até crime de lesa pátria se não fosse favorável ao resultado. Então, continuando aqui. Essa galera, obviamente, não gosta nem das viúvas da União Soviética, nem das viúvas do Império. Para eles, a coisa tá boa do jeito que tá. Eles entendem os objetivos estratégicos a longo prazo do Ocidente. O que é isso? Familiar, Piero. O Manual da Rand. Eles leram. Então essa história de overextend Russia, eles não querem cair nessa, porra. Que burrice é essa, entendeu? Então assim, não querem. Eles entendem os objetivos estratégicos, lá de fazer 7 países na Rússia, e falam abertamente disso. Abertamente. Inclusive, a gente viu um CQD, Piero, porque o pessoal tá dizendo aí, tempos atrás, vocês são, né, ai, que irresponsabilidade. Como assim, Rômulo Maia? Piero Leiner e você, nos primeiros dias da guerra, falaram que essa história de que a guerra começou, a operação especial, guerra, começou porque míssil ia demorar menos tempo, míssil hipersônico e tal. Isso aí tá furado. Como que vocês ousam duvidar da narrativa oficial de Moscou e tal, não sei o quê? Qual elemento você tem concreto? Aí você falou, bom, o da Rand, lá, o Manual da Rand estava falando, que era para fazer primavera, não sei o que tal, e não sei o que. Aí, você falou, né? Mas aí, nessa semana passada, não sei, eu acho que saiu quem foi o sujeito, Piero, que eu botei? Um desses que é referência para esse pessoal. Depois eu pego aqui a publicação. Então, que era exatamente isso. Que era a hipótese. A gente sempre falava que era uma hipótese, não. A gente falava, né? Porque uma fonte chechena me ligou e falou que não. A gente falava, uma hipótese, tá muito esquisito, isso não fecha a conta, porque a OTAN já está na fronteira russa, mais perto de Moscou do que o território ucraniano, que é a Estônia, Letônia e Látvia, né? Os países. Não, Letônia e Látvia. E Lituânia, os países bálticos. Então, que grande alteração estratégica é essa de poder passar a ter míssil hipersônico no território ucraniano? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Alguma outra coisa tem que ter. A gente colocou como hipótese a percepção de que poderia estar sendo articulada uma grande primavera russa para derrubar o governo e começar o processo de balcanização daquele grande território e tal. Aí teve gente revoltadinha, né? Chateada, hashtag chateada. Ai, como assim? Não, você não tem um elemento para falar. Eu falei, bom, elemento eu tenho. Publicação da Rand desde 2018. Ah, mas isso é muito pouco, então assim, bom. Aí a referência desse povo aí, vou mostrar, sabe, não sei o que falando. Só dizer por que teria que começar pela Ucrânia, né, Ramos? Simplesmente porque a população de lá é híbrida. E aí tem capilaridade. Verdade. Junto com a população russa. Então, é exatamente por isso. É só, assim, não é... Você vai dizer, Lituânia. Não começa... Essa crítica, Piero, a população desses países bálticos é 2 milhões cada um. É uma coisa ridícula. Mas nem tem como começar por lá, porque não atravessa a fronteira, assim, dessa maneira. Não tem rede de parente. Tá certíssimo. Não tem, enfim... Ali é apartheid, o pessoal não casa, não. Eu conheci, olha que tinha na minha sala. Isso. Letão, assim, étnico e russa étnica da Letônia, olha que saia faísca. Assim. Não, mas beleza, mas isso sei lá, é que nem pensar, por exemplo, em população hispânica vivendo no Texas, né? Ou sei lá. Não era brodagem, não, era uma coisa bem intensa. Estão ligados com a América Central e tal. Por que não, enfim, a coisa de guerra, de gangue, droga e tal, é tão, assim, tá em todos os lugares ali, né? Enfim, é esse o ponto. É por isso que tem que ser na Ucrânia. Por isso que ela, vamos dizer assim, é o centro de gravidade de uma desestabilização do tipo primavera e guerra híbrida. Por isso que não vem via Finlândia, entendeu? Isso. E com uma escala de 30 milhões, ou sei lá, 40 milhões, com a população, uma coisa que realmente impacta e conseguiria causar um impacto na Rússia, que tem 150 e tal, né? Então, de 2 milhões, né, que é Látvia, Letônia não tem. Isso, porque a dinâmica desses negócios funciona como um contágio também, entendeu? Vai indo, entendeu? Isso se espalha, mas vai lá. É isso aí. Então, a nossa hipótese de trabalho é que a Ucrânia claramente já tinha virado, né, o criador, o incubadora de revoluções coloridas. Nós, brasileiros, sabemos disso, né? Sarah Winter, Carla Zambelli, primeiro eram Fêmen, depois viraram de extrema-direita, dizendo que tem que ucranizar o Brasil. O Sérgio Moro fala que a Ucrânia... falava, né? Não sei se está falando ainda. Que a Ucrânia era o modelo do Tribunal Anticorrupção. Então, nós, na nossa carne, aprendemos
que ali realmente a Ucrânia era a incubadora do imperialismo dos Estados Unidos para revoluções coloridas no mundo. Então, os russos, obviamente, também aprenderam isso, e a nossa hipótese de trabalho é que eles tinham detectado que as células na Rússia seriam ativadas para, no momento próximo e tal, ativar essa grande primavera russa. Por que a gente procurava isso? E do mesmo jeito que Israel fez com a Síria. Só que na outra ponta, é o mesmo tipo de ação. Bom, eu não estou falando nenhuma novidade, isso está lá no livro do Coríbico também. Enfim, vai lá. Então, a gente via, né, essa questão e falava o seguinte, olha, alguma coisa, né, a gente vai pegando, vendo o desdobramento. Não temos o WhatsApp do Kadyrov, aí do líder do pelotão de chechenos dotados, não temos. Então, a gente pode ver o que sai e ir analisando. A gente falou, olha, primeiro teve essa questão aí, né, de essa justificativa da distância do míssil e pessoa não faz sentido geográfico. Não faz sentido geográfico. Agora, também, o que não faz sentido é o Putin, que, sabidamente, é um grande estrategista, gosto você ou não dele, até aqui mostrou-se um grande estrategista. Como é que ele começou essa operação e deixarem aí essa moça aí tida como neoliberal do Banco Central, Elvira, metade das reservas russas de ouro fora do país? Como assim? Ele não achava que ia ter repercussões, que o pessoal ia confiscar? Ué, mas estava no manual da Rand Corporation, de 3 anos atrás. Não, então a gente comprou gato por lebre, então ele era um idiota. Não é um idiota. Então a nossa leitura, porque nós buscamos sempre a coerência analítica ao longo do tempo, nós não somos, ou pelo menos não cultivamos esquizofrenias, falou, vamos tentar encontrar uma coerência em tudo isso. Qual foi a coerência que a gente encontrou como hipótese de trabalho? Diga, Piero. Só mais um adendo. Como também, depois da própria inteligência russa, depois você fala disso também, porque prenderam todo mundo na FSB, ter falado que eles acharam documentos que mostraram que em 4 dias as tropas do Azov iam invadir o Donbass e aloprar ali. Ou seja, toda a narrativa ia estar diferente agora, toda, por causa de 4 dias. Então, enfim... Não, e Biolabs, aí os caras vão e soltam documentos que eles tinham de anos. Ah, por favor, né? Não. Eram as justificativas, tem razão. Era a história do massacre iminente, os Biolabs. Atenção, a gente não está dizendo que não estava tendo genocídio, não estamos dizendo que não tinham Biolabs. Estamos dizendo o seguinte, tinha, e estava há anos. E estava todo mundo satisfeito com o status quo. Site insuspeito, hein? Anistia Internacional publicou em 21 um documento dizendo que 14 mil pessoas foram mortas no Donbass pelas forças da extrema-direita da Ucrânia. Pois é, rapaz. Então, foi drones, o diabo, isso todo mundo sabia que estava rolando. Lógico, isso é um escândalo, né? E aí, então a gente falou, olha, não é a história do míssil, da distância do míssil, porque hoje a gente está mais perto já, lá na Letônia, e na Estônia e na Lituânia, de Moscou e de São Petersburgo. Não é isso. Biolabs estavam lá há muito tempo. Tanto é assim que os documentos saíram... Começou a guerra, o pessoal soltou os documentos que a inteligência você tinha dos Biolabs. E aí não adiantou, porque o pessoal já estava assim, isso aí é fake, é propaganda de guerra e tal. Teria muito mais impacto se tivesse sido antes, inclusive, divulgados esses documentos. E a história do genocídio estava tendo já desde 2014, ao menos, né? Então, alguma outra coisa furou o cronograma ao ponto de quem quer que tenha tomado a decisão. Aí tem gente que diverge no nível de autonomia que o Putin tem gente que fala que é uma coisa coletiva, tem gente que fala que é mais autocrática, depende aí do freguês. Falou o seguinte, alguma coisa fez esse pessoal que, sabidamente, são grandes estrategistas, não são idiotas, furaram o cronograma e falaram assim, não, vale a pena deixar os caras pegarem, por enquanto, congelarem 150 bilhões de dólares das nossas reservas e tal, e a gente se vira aqui com o que tem, não sei o que e tal. E aí a nossa hipótese de trabalho, que é agora secundada por grandes nomes de referência do pessoal que batia na gente, era que estava na iminência de uma grande primavera russa. Porque não só a Ucrânia era a incubadora, como o Patrushev fala na entrevista, uma guerra fora possibilita você segurar a rede adentro. Você decretar a lei marcial, você fechar veículos dissidentes, como já fecharam lá, Rádio Moscou Livre, tudo do Imperial, tudo da CIA, então, rádio, não sei o que tal, tudo, a gente sabe, tudo da CIA. Então, mas aí deu a justificativa legal para o cara ir lá e fechar, finalmente, essas porcarias e tal. E, né, o que mais que a gente não sabe que está rolando lá, e prender manifestante que está fazendo lá, né, as fêmeas em local, não sei o que tal.
Porque essas células que estavam ali dormentes, que já estavam lá no território, porque o sujeito lá, o que está preso e tal, tem as células que estavam lá. Possivelmente, era o que a gente argumentava, isso aí estava para ser, né, ligado a essas células e tal, e o pessoal começar uma grande operação de estabilização. O que a gente não dizia é que isso ia dar certo, não sabemos se ia dar certo, mas ia acontecer. Patriot Act Matrioska, o Romulus. Exatamente. E patriótico, tá todo mundo a favor. Quem ousará dizer que é contra você declarar lei marcial numa guerra para fora? É o melhor dos mundos. Você acaba com a incubadora da sua guerra de destabilização e dentro de casa você, né, some com as células locais, inclusive, né, isso no oficial. No clandestino começou uma epidemia de suicídio de oligarca traíra, cara. Começou uma epidemia. Então, assim, né, é a hora da limpa, o pessoal tá aproveitando. Né? Ué, a melhor defesa não é o ataque? Então, exatamente, segundo essa hipótese que a gente tinha. E aí o sujeito, não quer achar aqui, deixa eu botar CQD no canal para dar logo o nome do sujeito, porque aí esse pessoal passa mais vergonha. O pessoal que veio, né, encheu o nosso saco. Como? Que leviandade, pirulaire, como vocês usam não repercutir versões oficiais, seja do atlanticismo, seja dos eurasianos, tal, como assim, tal. Eu pego o nome aqui do sujeito. CQD, Polônia, CQD... Cadê? Porque, voltamos a dizer, hein? Só para o pessoal se lembrar, comecinho do programa. É análise da relação, não dos termos. O binarismo não te obriga a cair nem num termo nem em outro. Tem que fazer enxergar a relação. Eu vou dar um exemplo muito concreto, Piero. Uma vez, e foi no programa que foi ao vivo. E quem é expressão nota raiz, aí que está há muito tempo e tem memória, vai lembrar. Começou uma cismogênese na França, quer dizer, uma cismogênese não, eles já tinham a versão definitiva, eles queriam resolver a cismogênese. Quando aquele sujeito lá, tô falando isso quando estou procurando aqui, aquele sujeito, Samuel Paty, professor lá de educação moral e cívica, digamos, da França, achou que tinha que botar na sala de aula, e ele dava aula aí numa periferia com muitos estudantes de origem magrebina, e portanto de confissão muçulmana, sejam eles praticantes ou não, ele achava que era dever... Eu vou tentar não colocar expressões faciais para não tentar disfarçar o meu juízo pessoal sobre essa questão. Mas, enfim, ele achava que fazia parte do currículo e que era pedagógico e ético exibir as charges do Charlie Hebdo, que geraram, né, os atentados do Charlie Hebdo, tudo. Ele achava que era obrigação, como professor do Estado laico, da França e tal, mostrar aquilo e todos os alunos tinham que assistir. Aí começou uma polêmica, os pais revoltados, porque aquilo é blasfêmia, né, para você representar graficamente o profeta Maomé e tal. E aí ele falou, não, tudo bem, então é o seguinte, eu não quero estigmatizar ninguém, né, nem gerar essa divisão, então é o seguinte, vai ser sim debatida essa questão da liberdade de expressão, do Estado laico e da liberdade total de expressão, e eu vou mostrar assim, botar no quadro negro durante toda a aula, as charges retratando o profeta Maomé, e os incomodados que se retirem, sem nenhuma estigmatização. Eu tento ser neutro, não consigo, mas enfim, vou tentar. Sim. E os incomodados que se retirem sem nenhuma estigmatização, tá certo? Aí bom, já morreu até, difícil, é errado tentar isso, mas enfim, tentar me controlar aqui, é o vinho, não sou eu, é o vinho, mas enfim. Aí falou isso, sem nenhuma estigmatização. E aí o que aconteceu? A gente sabe a tragédia, obviamente que isso, né? O checheno, migrante, refugiado checheno, na França, foi lá e decapitou o cara no caminho de casa. Quem é o professor Samuel Paty lá e tal, não sei o quê. Ah, não, primeiro um pai, revoltado, fez uma postagem no Facebook, olha, tá humilhando, tá escravizando meu filho, porque meu filho é obrigado a sair, e aí o pessoal fica falando e tal, não sei o quê. Bom, né, temos muitos professores que nos acompanham. Você faria isso? Uma parcela importante da sua sala, assim, não, você sai porque você não tolera o que é certo e não sei o que tal, não estou te estigmatizando, é o seu direito de dissenso e tal. Enfim, né, morreu, mas não é porque morreu que virou santo, na minha opinião, que já está muito clara, mas enfim. Aí começou essa questão, quer dizer, não começou não, na França o cara era certíssimo, é o mártir da liberdade de expressão, é o mártir do republicanismo e tal, e todo mundo que reclamou é o demônio, primeiro, né? E obviamente quem decapitou é endemoniado, obviamente, isso eu concordo. Agora, assim, o pai que fez a postagem no Facebook falando que o filho foi estigmatizado e que era um jeito, ele é o demônio, né? E o pedaço é certíssimo. Aí uma vez a gente estava no programa e eu falei, olha, naquela época eu estava disfarçando melhor. Aí eu falei assim, Piero Leiner, eu não consigo decidir quem está certo nesse caso, não consigo decidir.
E aí você falou pra mim, você me libertou naquele dia. Senão Jesus Cristo, você me libertou. Você falou assim, olha, Rômulo, você não precisa escolher. Esse é o problema desses monges. Não tem que escolher. Não tem certo e errado. É a relação. Os caras querem que fique nessa coisa pra sempre e tal. E eu falei, caraca, você tá certa, Pedro. Eu não tenho que escolher porque é inescolhível. Uma pessoa que tem bom senso vê que não tem polo certo e errado. Que a coisa é a relação. Certo e errado? Lembra desse exemplo, Pedro Lair? Lembro. Exatamente isso. Então continua, vai. Vamos tocar aí. Eu tava aqui. Eu não encontrei. Eu vou encontrar. Ô, retaguarda, alguém me ajuda aí. O Cesare me marcou lá na história do CQD, do cara que publicou no Seeker. Não, mas a gente tava na. Então, o referência, por isso que eu tô falando, o pessoal vai encontrar essa história aí do amigo, mas eu vou continuar lá no relato. Então, voltando, já falamos aí. A gente parou para fazer um parênteses sobre a hipótese porta de entrada das revoluções coloridas. Exatamente. Mas aí você estava nos 3 grupos. A gente sabe que nem aquela história do navegador com as abas da Wikipedia, que vai abrindo 50, abrindo, e depois tem que voltar. A gente tava lendo, a gente tava na história lá das 3 correntes russas, aí disso a gente tava falando lá. A gente enfim, o que a gente tava falando é que a melhor defesa é o ataque. Então, que esse pessoal, né, para poder fechar em casa, fechar e abortar, acabar com a trairagem em casa das células da CIA, matar, o pessoal ia ativar na nossa hipótese, e foi, né, primeiro acabou com a incubadora na Ucrânia, e em casa está fechando o cerco, claramente, né, e muito parabéns para quem está fazendo isso, porque, enfim, quem quer a sobrevivência do Estado russo e da russidade, né, tem que fazer isso necessariamente, do jeito que for. Agora, sim. Então, essa era a nossa hipótese de trabalho que veio a ser confirmada por esse nome aí que eu vou encontrar, e que é a referência desse pessoal, dessa galerinha toda. E aí o pessoal tá se mordendo, quem nos criticou, Pedro, que a gente falou isso antes de todo mundo, antes de termos esse insider. Um sujeito que é da copa e cozinha do Putin. Eu acho que é o sujeito lá que tá falando da história da nova moeda, né, da história lá das cowboys. Então, assim, o cara da copa e cozinha falou, estava já, né, a gente veio fazer essa guerra para acabar com a primavera. Então, eu vi isso também, mas eu esqueci o nome. Não, mas até o fim do programa eu encontro o sujeito aqui. Mas então, voltando aqui, então, os moderados. Pessoal, realpolitik, realista, e eu vou dizer assim, sagaz, né? Assim, nesse bom senso, né? Então, que seria representado pelo Putin, mas lembrando que o Putin, como ele falou, joga biscoito para todo mundo. Ele acha que é importante manter a cismogênese para a coesão. E ele vai explicar por quê. É muito interessante, muito interessante. Esse pessoal, então, que ele falou aí, esses nacionalistas com bom senso, né, realistas, não surtadões, que nem os primeiros que a gente falou, eles odeiam o Yeltsin e tal. Então, peraí, era 1, 2, tá aqui. Terceiro grupo, Rumos. Eu já estava no terceiro? Não, você começou a falar no segundo. Estava no segundo. Estava no segundo, no Patriotas Moderados. Então, que é o Putin, mas lembrando que o Putin agora joga, né, tem que agradar todo mundo um pouquinho. Mas enfim, no coraçãozinho dele ele é isso. Então, continuando aqui, ó. Eles entenderam, eles leram o manual da Rand e sabem fazer interpretação de texto, não são loucões, né? Que é bom, né? E falam abertamente disso. São muito ligados à Igreja Ortodoxa e são pessoas de índole conservadora, né, nos costumes, aí, digamos assim, pautas morais, sem serem extremistas, racistas, com o negócio do pan-eslavismo lá dos loucões do primeiro grupo. Essa galera acredita que a Rússia está ganhando a guerra na Ucrânia e concordam com a decisão do Putin, já que de manter esse ritmo lento e gradual, em vez de escalar e fazer a mobilização, militarização, etc. e tal. Concordam, então, com a intensidade atual, já que acreditam que a Ucrânia seria... Aí, ó a história que a gente falava. O pessoal esse pessoal aí tá com a gente, viu? Já que acreditam que a Ucrânia seria um hub, springboard, né, uma incubadora de operações anti-Rússia no futuro próximo. Iminente. Os caras deixaram... Ao custo de 150 bilhões. 150 bilhões valia você começar nesse momento, em vez de, né, ir trazendo de volta ouro, reservas, né, se desfazer das posições em dólar, etc. e tal. Continuando. Então, era uma coisa muito valiosa, né, no futuro muito próximo. Eles pregam um desmantelamento metódico, lento e gradual da OTAN e uma aproximação sóbria e controlada com a China. Aí o pessoal surta também. O pessoal que é daquela época, né, os binários, que é maniqueístas, que acham que é super Xuxa contra o Baixo Astral. Acham que é super amigos contra lá a Liga da Justiça. A Liga da Justiça? Não, Doom's League, né? A Liga do Caos e tal.
do pântano, lembra? Do Super Amigos? Que tinha lá aquela hora que mostrava aquela nave no pântano, né? O Lex Luthor presidindo a sessão, aí tinha a Cheetah, não sei o que, tá? Pois é, então. Tem o mal e o bom. Então, nos Super Amigos, lá na Liga da Justiça, o Xi Jinping, o Putin, o Shah do Irã e tal, e estão totalmente convergentes, 100% contra a Liga do Pântano, que é o Deep State, o Mossad, a finança e tal, não sei o que. A grande oposição é essa, mas tem contradições. Eles convergem em 95, esses bloquinhos, 90, 80 e tal, não sei o quê. Agora, isso não é no estratégico. Agora, na tática, na rodada e tal, fala assim, não, mas não tem como eu melhorar aqui um pouquinho a posição relativa, dar uma sacanagem aqui. E tem gente malandrérrima, o senhor Erdogan, de quem a gente já falou aqui hoje, que fala assim, não, peraí, né? Antes de tudo eu sou turco, então eu vou ficar uma hora com um, com o outro, biruta de aeroporto e ganhando pra mim o que eu puder, pra mim e pro meu povo o que eu puder, né? Como vimos na história, S-400 pra um lado, é drone pro outro, eu quero o gás do mar Mediterrâneo de um lado, Dardanelos e Bósforo do outro e tal, não sei o quê, que é isso, é o que eu esperaria de um dirigente brasileiro, que operasse, né, geoestrategicamente os ativos do Brasil para ganho do Brasil, do povo brasileiro, entre essa grande oposição global. Então, aí continuando. O aspecto mais importante dessa galera é que eles acreditam piamente, quase religiosamente. Isso é importante. Porque aqui tem viés cognitivo, tem wishful thinking, inclusive muitas pessoas que nos acompanham. Então, assim, como a gente falou, esse pessoal é mais racional, é mais estratégico, mas eles estão convencidos no mérito de algo que, diante do que está acontecendo, eu não estou dizendo que é falso, mas que a gente tem que, talvez, esperar para ver, ser mais cauteloso. Esse pessoal, então, da escola Putin, até aqui estava convencido, ele botou em letra maiúscula, só, quase religiosamente, que o Ocidente é um tigre de papel, tanto na economia, quantas pessoas não vai falar, agora que o dólar acabou. Cara, o dólar, nos últimos anos, nunca esteve tão valorizado. O pessoal aí tá queimando, literalmente, aí Bitcoin, Ethereum, não sei o que tal, pra ter a verdinha lá. Aí é pirâmide, aí é impressora, aí é só um papel. Mas é o que todo mundo quer agora. E aí, não tava no colapso? Aí é quadrilhões de derivativos. Mas todo mundo quer ainda. Mas eu não acho que mas não é você que interessa. Interessa quem faz as posições comprada e vendida. Ok, tá certo. Pois é. Então, continuando aqui. Então, esse pessoal acredita religiosamente que o Ocidente é um tigre de papel. Tanto na economia, quanto na questão militar. Quantos a gente não viu? A Rússia tá 20, tá 200 anos. A vitória, é nocaute e tal, não sei o quê. Bom, pode ser até, Piero, que se for declarada a guerra nuclear total, né, só sobra o pessoal de Moscou e de São Petersburgo e, né, todo o hemisfério norte vire. E só barato, pode até ser. Só vamos saber quando acontecer. Eu espero que não, até porque eu estou no hemisfério norte. Então eu espero que não aconteça. Agora, até aqui, em armamento convencional, a gente viu que está sendo muito mais difícil do que esse pessoal acreditava que ia ser. Né? Tá vendo que está sendo mais difícil. Mas enfim, tá falando. Uma crença religiosa, que o Ocidente é um castelo de cartas, tanto no ponto de vista militar, como na questão econômica. E a outra crença quase religiosa, ele colocou mais uma vez em letras de garrafais, e que a Rússia conseguiria ganhar uma guerra de atrito, aquela longa ali e tal, com o Ocidente, se tomar uma postura moderada, que é justamente o que o Putin vem tomando até aqui na Ucrânia, 10% efetivo, operação especial e não guerra, tenta manter no máximo do possível a normalidade econômica em casa, a pessoa vai no supermercado e ainda tem 15 tipos de iogurte, em vez de um tipo só, como era na União Soviética, porque o orçamento de iogurte tem que ir para fazer bala e tal. Então, em princípio, né, vamos devagar e sempre que a gente vai ganhar esse conflito de atrito com o Ocidente. E aí segue ele falando aqui, que é mais ou menos o que o Putin está, ao fim e ao cabo, fazendo, tocando até aqui. Esse pessoal, então, nacionalista moderado, ele não botou esse adjetivo, mas eu vou botar racional, do realismo político, entendem o impacto das sanções e não acham que seja brincadeira. Por mais o Putin não fala isso, ainda ontem ele falou, sanção aí não deu em nada. Bom, faz parte do negócio. Tá na job description, né, de um chefe de guerra falar, isso aí, tô rindo à toa e tal. Mas esse pessoal entende que não é bem assim. Enfim, continuando.
Mas eles têm a crença de que isso irá fazer a Rússia um país forte e autárquico no futuro. Então, é a dor do crescimento, né? Tem que tirar a mamadeira, tem que tirar a chupeta e tal, e isso vai fazer a gente ficar, no longo prazo, mais forte. Pode até ser verdade, eu acho que em alguma medida é. Afinal, até o Ocidente está dizendo isso, que a pandemia mostrou que não dava para botar fábrica de princípio ativo toda na China. Na hora de fazer os testes lá de Covid, a gente falou, não, o meu pirão primeiro, depois o de vocês e tal. Então falou, não, alguma coisa a gente tem que relocalizar esse autônomo. Se até os neoliberais estão falando isso no Ocidente, que dirá, então, a pessoa da Rússia está falando que é dor do crescimento. No curto prazo é ruim, mas no longo prazo é bom você ser soberano em tecnologia e economia. Então, continuando. Então, eles acham que no longo prazo a Rússia vai, né, ficar autônoma e que nós vamos, né, nós russos aí, tal, ou torcedores dos russos, vamos sobreviver para ver esse dia chegar. Eu acho interessante que ele... Engraçado, ele falou, ele é russófilo, ele acha que, do ponto de vista humano e material, o melhor é que a guerra termine primeiro e, na perspectiva dele, é a Rússia conseguir seus objetivos estratégicos, sobre o que você colocou uma qualificação, mas qual é o objetivo estratégico? Eu não sei qual é. E aí, na última vez, eu até falei, não, é pior que está certo. Eu não sei qual é o objetivo estratégico. Então, até nós sabemos, não dá para dizer se é ou não é, se a menor destruição material e humana, para quem é humanista e tal, é isso, não sabemos. Então, mas enfim, ele coloca entre aspas, achei interessante, ele está na nossa, Pedro. Botou o seguinte, ó, esse perfil, então, do nacionalista moderado, racional, do realismo político, geralmente se reúne onde? No Seiker, no Martianov e no Munavalaban. Ah, agora tem um pessoal que até é o menor. Você fala assim, pô, não tá muito, né? Leu muito tempo, isso é muito fácil. Qual é a terceira vertente russa, entre aspas? Os atlanticistas. E ele fala, o próprio nome já diz. Essa galera acredita que o progresso da Rússia está no fortalecimento dos laços com o Ocidente. Fala, russo não é asiático, russo é europeu, como assim, tal, não sei o que, tal. Essa galera acredita que brigar com o Ocidente é bobagem. E mais importante, essa galera acredita que o verdadeiro mundo multipolar, olha isso que interessante, está no Ocidente e não nas nações do Oriente. Já que eles acreditam que a China não tem interesse no mundo multipolar. E aí ele observa interessante isso, né? Porque os chineses, na verdade, quereriam manter um mundo unipolar, mais com a China como hegemon. A China no lugar que hoje, no lugar que ocupam os Estados Unidos. Ou seja, manter as estruturas unipolares, mas ser os Estados Unidos no lugar de quem? Dos Estados Unidos. E aí, agora, a conclusão. Vamos analisar mais as interações, a parte da sismogênese. Eu te pergunto, Pedro, o Bateson já falou de sismogênese 3? Eu acho interessante, olha só. Vamos analisar mais as interações entre esses grupos e a posição do Putin, que é o maestro, que tem que fazer a síntese, tem que tirar o chapéu de realista político, nacionalista moderado, prático, e, né, cada hora alimentar um para justamente manter uma harmonia na desarmonia. Vamos analisar mais interações entre esses grupos e a posição do Putin na sequência. Aí segue ele, ó. É interessante como Vladimir Ilyich Putin, através da política e da retórica, mantém esse debate vivo e dinâmico. Então, não é ao contrário do que acreditava ou do que queria fazer crer como propaganda. O general e a mocinha que apresenta, Caroline Roux, que apresenta o debate diário na TV Pública Francesa, que eu assisto, tem que assistir, mas enfim. O Patrushev ter dado uma entrevista no domingo, fala, tem que barbarizar, tem que militarizar a economia, lei marcial, e toda a economia ser dirigida para o esforço de guerra. E no dia seguinte, para o prime time, horário nobre da TV pública russa, um cara fala, entre parênteses, porque esse Patrushev me já falar uma bobagem. Tem que manter, não adianta nada e vai demorar muito tempo e tal, assim, e aí a mulher leu, ou quis fazer que lesse, e tá um caos lá, vai ter um golpe, né? O Putin tá fudido, porque um lado diz uma coisa, começou já o bate-cabeça público entre ele fala, muito pelo contrário, é o que ele fala. O Putin Raposa, através da política e da retórica, mantém esse debate vivo e dinâmico na sociedade russa, jogando com os três grupos e permitindo a sua existência. Só uma coisa. Fica lá. Entre esses atlanticistas está a presidenta do Banco Central ali. Que inclusive pediu demissão. Ela falou, gente, já deu. Essa história aí tá above my pay grade. Depois que eu saio do BC, eu quero fazer que nem o Ilan Goldfein, Pedro Parente, eu quero ir pra Washington, porra. Eu quero ir pro FMI, eu quero ir pra base, eu ficar no BIS, eu quero ir pra. Entendeu? Porra, eu já fiz minha parte, gente. Como assim? Aí o Putin falou, olha, não aceito a sua demissão. E ela ficou.
Aí eu não sei se ela ficou porque ela é russa. Bom, se ela fosse russa, ela não teria pedido demissão. Mas, olha, assim, eu não achava bom pros seus filhinhos que você me disse demissão. O fato é que a moça ficou, né? A moça que é tida como... Porque aquela história... O Lula, quando entrou, não botou o Meirelles? Então, o Putin também acha que tem que botar a Meirelles dele, mantendo a economia para o pessoal acreditar no monetarismo e tal, e não começar a tentar fazer corrida bancária e tal, enfim, né? E a moça... resolveu, não queria antes, mas resolveu vestir a camisa por mais um mandato. Não, né? Falou, você não quer mesmo a demissão? Então eu fico. Na brodagem, eu queria, mas você não quer, então eu fico. Não me dá brodagem e tal, não sei o quê. Né, e tal. Pois é, então, a Elvira Nebulina e tal, ela é dessas aí sim. Mas enfim, ela é ortodoxa na economia. Ela deu um choque de juros, cara. Quando começou o pessoal a querer comprar dólar, primeiro ela foi não ortodoxa e falou, né, assentiu a orientação do Putin, falar, não, o pessoal não pode mais comprar dólar, né, não pode, não. Pode, né, lançar na conta que comprou. Agora, dinheiro na mão, verdinha não pode não, porque senão essa história aí de que o rublo, né, se manteve e tal, aí complica essa história e tal. Então, assim, ela tem medidas não ortodoxas, né, ou cedeu a pressões não ortodoxas. Vai ver até que a demissão foi por isso, né? Foi contra as crenças profundas da moça, né? Ela que é a favor do livre mercado, livre fluxo de capitais e tal. O Putin falando, se você... Bom, seus filhinhos, você, né, mostrou que gosta deles ficando. Agora, se você gosta do papai e da mamãe, aí você mostra que gosta deles aceitando o controle de capitais. Talvez tenha sido esse tipo de conversa. E aí, ela aceitou o controle de capitais, então... o pessoal não pode mais liquidar a posição na Rússia, o cidadão russo não pode mais comprar, né, dólar até setembro, né, tá lá no estômago, não pode até setembro, aí, então ela teve que, né, engolir essa, mas ao contrário, ele permitiu a ela aliviar essa frustração, dando uma porrada nos juros para o pessoal poder fazer a aplicação lá em rublo, para manter em alguma medida o valor da moeda. Parênteses aí, de coisas que a gente já conversou detalhadamente em discussões no grupão. Mais uma vez, se quer acompanhar esse tempo real, é no grupão do Duplo Expresso no Telegram. Mas continuando, você fala, é interessante como o Putin, né, como maestro, circula e, inclusive, acho importante alimentar os três. Né? Muito interessante, Pedro. Eu fiquei lendo essa última parte aqui, achei muito interessante. Então, olha o que ele fala aqui do Putin. Então, ele acha vivo e dinâmico na sociedade. Então, o Putin, vamos supor que é tudo combinado e tudo uma grande simulação. Eu vou dar o spoiler aqui, é o que ele acha, é o que eu acho também, e é o que eu vejo no Brasil, e é o que eu sei que acontece no Brasil, porque a gente, né, fala muito menos do que a gente sabe ao longo desses anos, né, Piero? Que a gente soube aí. E temos áudios, não temos vídeos, mas temos áudios para falar esse tipo de prints, N-prints e tal. Mas enfim, muita simulação, o pessoal interpreta o personagem e tal. E então ele acha que é o seguinte, ele acha, né, no spoiler aqui, ele acha que é combinado. Ele acha que o pessoal reuniu ele jogando carteado no domingo, o Putin, o Patrushev e esse coronel falou assim, então faz o seguinte, você bota aqui lá. Você vai pra lá, você vai pra cá. Você fala isso, aí na segunda já tá aqui agendado, eu mandei a assessoria aqui, na segunda-feira você vai lá na mesa redonda da guerra, fala isso, e eu apareço como uma pessoa do meio que, né, mantém a unidade nacional e tal, não sei o que tal. Então vamos lá, o que ele fala aqui, ó. O Putin mantém vivo e dinâmico na cidade russa, jogando com os três grupos e permitindo a sua existência. Como a gente falou, a gente não sabe se a representatividade que o Putin dá nas redes sociais, na mídia estatal, corresponde às frações sociais desses grupos. Mas ele mantém uma representatividade real ou balizada desse pessoal. E ainda que Deixa eu te falar uma coisa, Ron. Diga. Às vezes, pela dinâmica dessas coisas, ele nem precisa dizer, você vai fazer isso, você vai... Não é disso que se trata. Uhum. Basta que ele tem uma leitura de como essas pessoas realizam os próprios papéis e deixa isso rolar, vamos dizer assim, fazendo uma sintonia fina, dando um espacinho aqui, outro ali, liberando aqui, produzindo válvulas de escape aqui, outras ali. É isso. Em tempos normais, eu concordo com você. Não é reunião no pântano que define. Agora, numa guerra como essa atual, Patrushev e o programa principal Mesa Redonda na TV pública, no prime time, aí tem que passar tem que ter aprovação superior. Eu acho que enfim, né? Mas continuando. É interessante esse ponto também que você coloca aí. Porque eu acho que o pessoal fala, vocês são conspiratores, é o viés conspiratório e tal. Eu acho que 90% das pessoas são autômatos, eles já estão ali formatados, vai ser que tu falando no Brasil, nos Estados Unidos, o que é que seja.
Eu ia falar, Patrícia Campos Melo e tal, não quer dizer que ela deu tudo é calculismo e tal, não sei o que, embedded journalism. Eu acho que tem alguma medida que a pessoa vai fazendo e serve como um autômato com incentivos e incentivos em nível inconsciente. Agora, nesse caso, em plena guerra, com alguns reveses no teatro lá, muito concretos, aí um falando, tá errado, tem que aumentar a intensidade. Outro vai lá e fala, bobagem que o ministro da Defesa está dizendo, não adiantaria nada. Não é uma questão de autonomia, isso é vida social. Você está em determinados campos, você vai... Mas quem faz a pauta do programa, Piero? Você acha que a produção falou assim, eu vou chamar um crítico do Patrushev para segunda-feira prime time? Não é assim, cara. Em guerra. Assim, não, nesse caso tudo bem, mas eu tô falando em muitos assim, as pessoas procuram as estruturas de consagração, elas vão indo por um campo que já tem hábitos lá formados. Eu concordo totalmente com você. Eu tô dizendo que assim, esse exemplo é a prova conceitual de que é muito verossímil o que ele interpreta, o que eu interpreto de simulação e coordenação. Porque... Assim, eu não acho que o Mr. Burns ligue para Patrícia Melo e diga assim, você vai fazer uma matéria assim, sabe? Não, mas eu acho assim, ela foi vendo as brechas que se abriram na carreira dela e ocupou uma determinada posição. Depois disso, ela começa, ela própria, a fazer parte das estruturas de consagração dentro daquele campo que ela se situa. Então, pronto, uma coisa retroalimenta a outra e assim vai. Assim como eu não acho, por exemplo... Vamos dar um mediador aqui para quem não está acompanhando. Patrícia Campos Melo, ela ficou famosa no Brasil na questão aí do Zapgate em 2018. Ela já vinha há muito tempo fazendo. Ela é filha de um grande jornalista do Estadão, ela fez carreira na Folha. Ela foi correspondente em Washington, eu acho que do Estadão ainda, acho que ela não estava na Folha ainda. Ela é aquela que na eleição de 2018 teve que ficar escondida, porque os bolsonaristas estavam fazendo ameaça de morte e tal, não sei o quê. Ela é a nova integrante essa semana, se tornou a nova integrante do Manhattan Connection, um programa que não é teoria da conspiração, é documentado no Cablegate aí do Wikileaks. Sabidamente promove operadores da inteligência americana para Brasil, para América Latina. No caso, o senhor Paulo Sotero, lá do Brasil Center, do Wilson Center. Pois é, ele saiu no Cablegate, quando o Julian Assange divulgou, e por isso aí está na iminência de ser extraditado aos Estados Unidos, Cablegate. Pois é, então, ele mostrou que o Paulo Sotero é um operador do imperialismo para o Brasil, né, para relações públicas do interesse da CIA, Deep State, grosso modo, para o Brasil. E esse Paulo Sotero, cuja origem é do mesmo Estadão, veja você, dia sim, outro também estava sempre... Eu assisti o Manhattan Connection, por isso eu sei, posso dizer. Ele estava sempre no Manhattan Connection para dizer qual é a leitura que o brasileiro deve ter sobre o Brasil. Ele é do Brasil Centro. Você falou, olha, é isso aí, o PT é uma merda, é bandido e tal, e o PSDB é maravilhoso, é o progresso do Brasil e tal, e é assim que é e tal. Pois é, então, o Paulo Sotero, então, que no Cablegate foi revelado que era a liaison do Deep State com o Instituto FHC e né, da Goodwill, né, do soft power do Deep State. Então é um operativo indireto, direto, Black Ops, que seja, da inteligência americana, era promovido, era tido como autoridade no Manhattan Connection. Então, quer o Lucas Mendes, o Caio Blider saibam disso ou não, eles, né, promoviam a agenda oficial e oficiosa do Deep State dos Estados Unidos. Eu acho que a coisa é um pouco... Eu acredito que eles acham que isso é o caminho certo. Mas não só, porque eles estão empregados... Mas enquanto isso, tem contas a pagar, o supermercado tá caro. Empregados em estruturas... Mas essa é a típica estrutura de elites de países periféricos. Isso. Eu tenho mais a ganhar sendo, vamos dizer assim, a sucursal local, a franquia local de um poder exterior, do que tentar fazer, vamos dizer assim, isso aqui se tornar vamos dizer assim, um arranjo de classes próprio, etc. e tal. É assim que se pensa, isso é histórico, enfim, coisa de mentalidade colonial mesmo. Bom, mas enfim, vamos falar. O que é melhor para esse tipo de ação do que você ser o difusor da diretriz do centro da matriz, contando inclusive com o viralismo brasileiro. Então, difusão semanal direto de Times Square, né? Vamos combinar. Claro. Então, aí, né, teve várias encarnações, Trost, era da Globo. Obrigado, amor. Tá acabando meu vinho tinto, eu tinha falado com o meu assistente de palco.
Essa acabou de trazer o espumante, trouxe agora o Prosecco italiano. Pois é, continuando aqui. Porra, Pô, como é que ele adivinhou que eu... Olha isso, gente. Não, brincadeira. Isso é amor, olha. Tá acabando, o Rosé chegou o Prosecco. Então, muito bem. Não vamos ficar aqui. Não vai ser a ausência... Obrigado, amor. Obrigado, então. Vou ficar mal acostumado. Agora vai ter que ter assistente assim, palco toda vez. Assim a gente vai acabar saindo daqui amanhã. Não vamos. Você pediu e eu prometi que a gente ia acabar em 2h30. Deixa eu ver quanto tempo tá. A gente já furou o cronograma? Deixa eu ver aqui. Já nem começamos a falar daqui. Mas, ó... Estamos dois cronograma. Então, vamos... Ó, vai ter que fazer outro DE para falar o seguinte. Vamos ficar hoje só internacional e a gente faz outro de nacional? Porque é muita coisa a história aí da CIA e do Mossad no Brasil. Cara, vai ser o maior estelionato. Vai ser o maior bait esse título do programa de hoje, porque a gente não falou nada de CIA e Mossad no Brasil, mas a gente está falando do macro, né? Enfim, eu acho que vale sim, não me arrependo. Vou considerar talvez alterar o título depois, porque eu quero usar esse título para quando a gente for tratar desse tema, mas eu acho que por hoje a gente pode ficar por essa parte internacional. Ok. Volta com o relator? Vou com o relator. Inclusive, esse nosso amigo ontem estava falando de agrojornalismo, porque, gente, tá demais. Inclusive, eu coloquei, não sei se foi na descrição do programa, eu acho que sim, na postagem de hoje eu botei o seguinte, né, que já tinham botado antes, que a gente está vendo essa guerra criptografada, híbrida entre CIA e Mossad, os puppets, né, os bonequinhos de ventríloco no Brasil, que se dá em plantações em agrocolunas. E aqui a gente consagrou a expressão agrojornalismo, né, e tal, de plantação, jornal de plantação. E aí esse amigo, né, comentando que essa coisa de agrojornalismo, agroplantação, a gente está vendo também nessa guerra da Ucrânia, né, o pessoal planta coisa, é o gás, agora é gás rublo e tal, não sei o quê. E a gente com muito tirocínio da rede, da comunidade, eu posso falar isso porque eu sou meramente o curador, a gente foi furando essa história toda. A gente, no que o cara falou lá, a história, agora o pagamento do gás em rublo. Aí o pessoal, eu não sei se sem noção, não sei se jogando pra plateia, olha, acabou o dólar, olha, isso é um patriota. Então acabou com a história do petrodólar, é o colapso do padrão dólar, não sei o quê, porque agora, né, o que sustentava o dólar eram os contratos de hidrocarbonetos denominados em dólar, então agora o Putin soprou o castelo de cartas e tal. Olha, sou mais cauteloso. Mas conservando na análise, eu tô achando esquisito isso aí. E aí, pela experiência, né, e conversando com o pessoal, né, tive aí experiência profissional na área do direito empresarial, né, corporate law e tal, contrato na área de petróleo e gás. Na sequência, fiz, né, carreira internacional acadêmica, conversando com pessoal de policy making, atlanticista, mas também eurasiano. Então eu falei, não está me convencendo isso, até porque o Putin parece estar fazendo questão da divisa, né, das coisas fortes. Aí a gente especulou lá no grupão, mais uma vez, aí tá na descrição do programa, se você quiser acompanhar em tempo real e não esperar a próxima transmissão ao vivo para pegar a síntese do que a gente vai discutindo lá. Falei, olha, isso aí tá me parecendo que é uma preocupação do Putin de o pessoal dizer, eu paguei sim pelo gás. Não tem nada a ver se a União Europeia... Eu sou a empresa de gás da Alemanha, eu sou a empresa de gás, aí a Eni da Itália, privada, ou economia mista, que seja, vamos pegar a Eni, né? Eu sou a Eni, que eu acho que foi privatizada, então, enfim, deve ter alguma ação do Estado, mas assim, vamos dizer, eu sou uma empresa privada, de direito privado. Eu paguei, no contrato que eu assinei com a Gazprom, que é uma entidade estatal, mais aí de economia mista e regida pelo direito privado russo, russo, mas enfim, que constituiu uma subsidiária trading na Suíça. O meu contrato é com essa empresa. No contrato que eu assinei e celebrei, está lá dizendo que eu devo pagar por cada metro cúbico de gás X euros, na conta Y, todo dia 15, da Gazprom, como é que é? GmbH, que é como se fosse o limitada, Switzerland e tal, no banco UBS e tal. Eu paguei. Agora, se a União Europeia... Eu sou uma empresa privada. Se a União Europeia disse que esse dinheiro que eu paguei tem que ficar congelado, porque tá guerra e tal, sanção, vocês estão aí barbarizando a Ucrânia e tal, e a Suíça, que é um puxadinho, disse que adere totalmente ao que a União Europeia determinar, disse que não pode enviar esse dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso. Eu adimpli, eu cumpri com as minhas obrigações contratuais. Então, se você não quer ser considerado em default, né,
quebra de obrigação contratual, você tem que entregar o gás. Eu não tenho nada a ver com você não receber esse dinheiro. Eu depositei o dinheiro. Agora, se não recebe, é uma questão do Estado. Eu tô contra também, eu sou privado e tal, tô sendo tão lesado quanto você, aí vamos tentar resolver a situação. Então, eu pensei, eu acho que tá rolando isso aí. Eu acho que é uma preocupação, uma cautela do Putin, de que o pessoal vai dar uma de malandro nessa, com esse lawfare, com essa... que é muito interessante, é muito dos nossos tempos. É uma esquizofrenia, assim, no limite. O pessoal falou essa semana, quando o Zelensky mandou fechar a torneira, em alguma medida... operando, aparentemente, né, tentando pressionar os parceiros europeus, porque talvez não esteja conseguindo o que estava ambicionando, quando ele começou a usar lá a cláusula de força maior do contrato. Falou, até aqui, o contrato entre Gazprom e a empresa logística da Ucrânia vinha sendo cumprida. E a Gazprom deposita lá o que seja euro, rublo, o que seja... Os caras estão trocando bomba, se matando, e cada um tentando dizer que não descumpre a obrigação contratual. E quando o Zelensky diz que vai fechar a torneira, ele não diz, eu fecho a torneira que está em guerra. Ele diz, é força maior, porque eu não posso garantir a segurança e o contrato me permite, nesse particular, fechar a torneira um pouquinho. Então, assim, a gente está vendo... Primeiro a gente viu lá aí o lawfare no Lula e tal, não sei o que, mas a gente está vendo o lawfare na disputa central com bomba. Cara, é muito louco, é uma esquizofrenia louca. A Gazprom dizendo, não, eu cumpro a minha obrigação. Aleluia. Agora você chegou no cerne da questão do porquê que a guerra se chama híbrida. É isso. É porque ela é multidimensional. Pronto. Fechou. Se o pessoal não entender depois disso, fica difícil. Porque o pessoal acha que é só guerra de informação, lavagem cerebral e escambau. Mas não é. O problema é outro. É que ela vai ocorrendo em muitas dimensões, em muitas camadas ao mesmo tempo. Mas eu acho que uma pergunta, tem alguma dimensão mais pseudo-esquizofrênica do que o direito? Não, mas ela é central. A política, talvez, né, Romulo? Ah, sim, de declaração e tal. Porque está imbricado também, não tem como. São esses três níveis, eu acho, que, no fundo... vamos dizer assim, sustentam o núcleo da coisa. É o direito, a política e o núcleo militar. Porque, no fundo, você pega um desdobramento do Clausewitz, né? A própria ideia da política como instrumento de contenção da guerra total. O que essa ideia de guerra híbrida faz? Ela dissolve isso. Não é que ela explode com isso. Ela procura dissolver. Ela abre poros, entendeu? E os poros são exatamente, por exemplo, do campo do direito, que fica agindo, construindo, vamos dizer assim, uma conexão para a guerra entrar dentro da política e para a política entrar dentro da guerra o tempo todo. Eu acho que, para mim, está me tocando mais, porque a minha atuação profissional sempre foi nesse campo do direito empresarial, contratos internacionais, petróleo e gás. No que eu fiz a interpretação, vendo que tinha boi na linha... E tem um artigo que eu publiquei ainda na época que eu escrevia no GGN do Nassif, né, que é foi quando eu assisti o julgamento. Eu nunca militei nessa área de tribunal, nunca fui ao tribunal. Eu fui ao TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma vez, para entregar um trabalho para um professor, que era procurador lá, tá aqui o trabalho e tal. Fora isso, nunca fui a um tribunal, nunca patrocinei uma ação, nada. Aliás, para tirar o OAB, então lá no escritório modelo da UERJ, eu assinava umas petições que, bom, cá sai minha OAB, o Vale da Musa e tal. Não fiz, não escrevi, botava o meu nome para poder ter lá as horas e tal. Não sei nada de processo, fazia questão de não saber, porque achava muito chato. Então, e inútil, e achava medíocre. Achava mais interessante, né, pensar direito material. Mas estou falando mesmo, é um vinho, culpo o vinho e tal. Então eu achava muito chato e muito medíocre e não me interessava, não me desafiava intelectualmente. Então, ignorava e só estudava na véspera da prova para passar. Então, não sabia, mas assim, pela paixão pela política brasileira naquele momento dramático, me forcei a aprender um pouco, e aí o que ajudava é aquela coisa de saber ler linguagem corporal, subtexto e tal, não sei o quê. Então, comecei a assistir a sessão do STF, e aí escrevi um artigo lá no Nassif, vendo o primeiro julgamento do STF, se admitia ou não a competência para julgar lá como o Eduardo Cunha estava fazendo a questão do impeachment. Aí eu falei,
Aí tá esquisita a coisa e tal, não sei o que, repercutiu muito esse artigo, né? E ali eu comecei, então, toda essa dimensão de analisar a lawfare e essa esquizofrenia e usar argumentos jurídicos fake, né, para disfarçar posicionamentos políticos e tal, não sei o quê. Até aqui, até no caso brasileiro, a gente viu muito em processo, né, essa questão do ativismo judicial e tal. Agora, nesse caso da Gazprom e da Rússia, a gente tá vendo isso contraste, que é a minha área. Então, como eu conheço mais, eu me sinto mais confortável, aí é que eu tô louco, eu tô arrancando de cabelo, falando, gente, mas que loucura! Assim, tô louco, né? Então, nessa hora que o cara falou lá atrás, não, agora o pagamento em rublos, aí o pessoal, ih, agora caiu o dólar, acabou a bolsa e tal, não sei o quê. Eu falei, não, isso aí tá esquisito e tal, eu acho... Cara, Pedro, eu botei já o print, eu cantei certinho, falei, eu acho que tem uma trade da Gazprom que recebe esse pagamento, porque eu conheço, eu trabalhava nisso, falei, recebe fora e tal, e os caras vão congelar esse pagamento, falei, não, aí a empresa vai dizer, eu paguei, a Gazprom vai dizer, eu não recebi, e a empresa vai responder, não, a culpa é minha, você tem que continuar dando gás, porque quem tá pegando o dinheiro que eu depositei foi a União Europeia, foi o governo da França, foi o que seja. Mas dito e feito, confirmou já, é exatamente isso. Aí que o Putin vem com essa história dizendo, não, então você vai depositar no Gazprom Bank, e aí na hora a Gazprom Bank vai fechar o câmbio. O que quer dizer isso? Pagamento em rublos. Eu falei, pagamento em rublos é o cara garantir que o câmbio é fechado e que o Banco Central da Rússia vai receber a grana lá em Moscou, porque o pessoal ia deixar tudo aqui na Suíça congelado. E aí o cara não ia ter mais condições. E a Elvira, aí que você estava falando que era neoliberal, ela falou... on the record, ela falou, aí é oficial, ela falou, se não começar a entrar a divisa do gás transportado, eu só consigo segurar até o fim do mês, até maio. Essa história, mesmo com toda a heterodoxia, pelo amor dos meus filhos e dos meus pais, eu aceitei para queimar o meu filme, para além de maio, nem pelos meus filhos e meus pais eu consigo garantir mais. Então, pessoal militar, pessoal político, Sergei Lavrov da diplomacia, vocês garantam que a divisa vai entrar, porque essa fantasia aí do rublo valorizando sobre o dólar, assim, muito parênteses para você que está nessa fantasia aí. Não tem mercado de câmbio na Rússia, cara! O russo não pode comprar dólar, então dizer que valorizou, então quer dizer que tem mais gente ofertando dólar do que comprando rublo, né? Oferta e demanda e tal. É artificial. Quem está comprando rublo por aí também? Quem?